Meus irmãos e irmãs, eu peço desculpa pela indelicadeza. Nós estamos aqui com um amigo que está nos visitando, é o Padre Domingos Ormonde. Devia ter apresentado no início. Ele é lá da Baixada Fluminense, São João de Meriti. Eu estava com Duque de Caxias na cabeça, quase falei Nova Iguaçu, e você falou São João de Meriti. Então, Padre Domingos foi meu professor. E hoje ele é meu amigo, né? É amigo da irmã Penha também, está aqui nos visitando esses dias. Então, minha gente, nós estamos celebrando esse tempo pascal em que, domingo a domingo, a gente vai aprofundando essa experiência da ressurreição de Jesus e da nossa ressurreição com Ele. E hoje a igreja oferece para a gente uma imagem, que é uma metáfora da ressurreição. Jesus como sendo o bom pastor. Todo quarto domingo do tempo da Páscoa é dedicado a essa figura, a essa imagem do bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. É por isso que a gente tem essa imagem aqui nesse domingo, como aquele que deu a sua vida por nós e, fazendo assim, nos conduziu à vida plena, à vida eterna, porque Ele nos deu sua vida. Então, essa imagem, ela é bastante marcante, e ela vem de uma cultura agropastoril, que não é a nossa aqui, no nosso contexto, mas dá para a gente entender porque ela tem uma universalidade, né? Mas me chama mais a atenção hoje nos textos, de uma maneira muito bonita, aquilo que Jesus fala a respeito das ovelhas que o Pai deu a Ele, e que ninguém vai tirar essas ovelhas da mão de Jesus. E depois Jesus continua dizendo que o Pai, que é maior do que todos, tem essas ovelhas na sua mão e ninguém vai arrebatá-las da mão do Pai. E aí ele termina: eu e o Pai somos um. Então eu quis olhar aqui um pouquinho de maneira mais intensa, mais presente, para esse simbolismo das mãos de Deus. Essas mãos de Deus que estão sempre presentes na nossa vida, nos acompanhando, nos protegendo. Aqui a ideia de estar na mão de Deus e não ser arrebatado, essa ideia de pertença, que a gente cantou no Salmo: nós somos o seu povo e o seu rebanho. Então a gente pertence a Deus, essa consciência já é do Antigo Testamento, e essa nossa pertença a Deus tem como benefício para nós os seus cuidados pastorais. Deus cuida de nós como um pastor. E aqui o verbo cuidar é essencial para a gente entender o que vem a ser isso, né? Essa coisa do bom pastor que cuida das suas ovelhas. E aí, o que a gente vê no Antigo Testamento? Deus, o Criador, a quem nós chamamos de Pai, Ele é o pastor por excelência. A oração da comunhão vai dizer muito isso, né? Que esse Deus é o pastor que nos salvou, nos resgatou pelo seu Filho. E esse Deus, que no Antigo Testamento já era reconhecido assim como sendo o pastor, Ele agiu com mão forte para cuidar do seu povo. Ele foi lá e arrancou o povo do Egito da escravidão, daquela situação penosa da escravidão no Egito, e conduziu. Vejam aqui que o conduzir, né, tem a ver com essa função pastoral. Ele conduziu esse povo pelo deserto e transplantou esse povo lá na terra prometida, na terra da libertação, que hoje é terra da opressão, né? Infelizmente, a gente fica muito triste de dizer isso, mas enfim, Deus fez assim, conduziu esse povo, arrancou de lá com mão forte, conduziu pelo deserto e transplantou esse povo então num lugar onde tem a vida plena para esse povo. Então a experiência do povo de Israel, de Deus como pastor, é uma coisa muito concreta, é histórica. Deus então age a favor desse povo, né? Só que essa experiência desse povo, ela vai se densificar, ela vai ficar mais intensa, mais forte com a pessoa de Jesus. Deus nos envia o seu Filho, né? E o seu Filho Jesus é como que a sua mão entre nós para cuidar da humanidade ferida. Então a gente lê os evangelhos
e a gente encontra lá essa visão de Deus que Jesus nos traz com a sua própria vida, com seus gestos, né? Jesus que acolhe as pessoas doentes, toca o leproso, cura a mulher que tinha um fluxo sanguíneo que não cessava, né? Que parte o pão com uma multidão e alimenta essa multidão, que cura as pessoas das possessões demoníacas, que liberta as pessoas dessas possessões demoníacas, né? Então Jesus mostrando esse cuidado, né, de Deus por cada um de nós a partir dos gestos. A mão de Deus continua operando em Jesus, né? Esse que nos tem em suas mãos, e nada pode nos arrebatar dessas mãos cuidadoras de Deus, ele se manifesta então concretamente na pessoa de Jesus. E o povo começa a seguir Jesus, porque percebe então que Jesus, né, é essa manifestação desse cuidado de Deus. Deus veio, Deus nos visitou, né? O povo aclamava assim, Deus visitou o seu povo. E Jesus, tendo ressuscitado, subiu ao céu, e hoje ele não está mais fisicamente presente entre nós, mas Deus continua nos visitando. Deus continua presente com sua mão, né, cuidando da gente. E na igreja, as figuras dos pastores são muito importantes para nós. Deus envia os apóstolos. A palavra apóstolo significa enviados mesmo, né? Então eles são enviados para prosseguir, para continuar a missão que é de Jesus, de cuidar desse povo sofrido, tresmalhado, né? Desse povo que está perdido, como ovelhas que se desgarraram e que estão sofrendo aí as ameaças dos lobos, dos ataques, etc. Todas as metáforas podem ser usadas aqui, né? Mas os pastores estão aí para continuar a ação salvadora de Jesus em vista do seu rebanho, que somos nós, a igreja. Concretamente, né, são os nossos bispos. Os nossos bispos ocupam esse lugar de pastores. Então, o nosso bispo da nossa igreja local, aqui em Belo Horizonte, é o Dom Valmor. A gente chama de Arquidiocese de Belo Horizonte e a gente dá a isso o nome de igreja local. Existe a Arquidiocese de São Paulo, a diocese lá de Duque de Caxias, lá tem o pastor deles, o bispo deles, etc. E a gente chega a rezar na oração eucarística pelo Dom Valmor, como o nosso pastor aqui. Bom, existe uma diocese, uma arquidiocese, que está lá em Roma. E essa arquidiocese de Roma tem também um bispo. Quem é o bispo de lá? Leão XIV, é o Papa, né? E esse é escolhido, então, para ser um sinal de unidade da igreja. Mas ele não é mais do que isso, ele é um bispo, como é o bispo daqui. Só que o bispo de Roma, tradicionalmente, se transformou num sinal de unidade, já desde os primeiros séculos da igreja, entre todos os bispos da nossa igreja. E a eleição vou abrir uma janela aqui, né? A eleição de Leão XIV foi uma alegria para a gente, foi uma expectativa muito, muito grande. A gente tinha medo, né, de uma escolha estranha para o nosso caminhar. Ao que parece, a escolha do nome tem a ver então com o último Papa Leão XIII, por causa das encíclicas que foram escritas numa época em que o mundo estava mudando, na época da Revolução Industrial, na época da exploração desenfreada dos trabalhadores, na época em que as pessoas eram muito exploradas. Então o Leão XIII escreveu essa carta que chama Rerum Novarum, sobre as coisas novas. E essa encíclica abriu então a porta para uma porção de outras reflexões, e que hoje a gente chama de doutrina social da igreja, que é uma coisa muito robusta da nossa igreja e que fez um caminho a partir dali. O Papa então tem essa inspiração para a escolha do seu nome. Há quem diga que tem uma outra inspiração que eu acho mais bonitinha, mas eu gosto dela também, gosto das duas.
é a ideia de que Francisco, o Papa Francisco, escolheu o seu nome por causa de São Francisco de Assis, né? E Leão escolheu o seu nome também por causa do melhor amigo de São Francisco de Assis, que chamava-se Leão, Frei Leão. Era um amigo que São Francisco tinha. Parece que ele era meio depressivo, achava que São Francisco não gostava muito dele. Então, no final da vida, São Francisco escreveu uma carta para ele, com uma bênção que nós chamamos de bênção de São Francisco, que na verdade é um trecho do Livro dos Números, né? Bom, dito isso, a gente tem essa expectativa, né, de muita esperança, de uma presença significativa da igreja no mundo, de uma palavra que alcance as pessoas, de que o Papa Francisco vai partiu, mas a gente continua aqui nesse caminho de acolhida, de abertura, de escuta das pessoas, de uma igreja sinodal, etc., né? Tudo isso ajuda a gente a pensar no dinamismo do Espírito, que ajuda a gente a ser mais fiel ao Evangelho. Bom, fechei a janela, vamos voltar ao tema pastoral. O tema pastoral não se restringe aos ministros da igreja. Ele tem a ver também com uma experiência que a gente está fazendo hoje, nesse dia. Deus colocou dentro de cada casa o seu traço de pastor. Ele colocou dentro de cada casa, dentro de cada família, alguém que sabe cuidar, como ele sabe cuidar. Alguém que demonstra, né, para os outros os cuidados que são próprios de Deus, as nossas mães. Elas são manifestações concretas desse amor de Deus, desse amor cuidadoso de Deus. E elas não cuidam só dos filhos e da família, elas cuidam dos outros também. É um negócio assim meio doido, a gente olha para elas e a gente percebe que elas conseguem extrapolar, né, essa experiência do cuidado, né? E é muito bonito ver isso. Eu falo da experiência da minha mãe, né? Minha mãe é uma mulher cuidadora, ela cuida dos outros, dentro de casa e também fora. Me lembro aqui da história do seminarista que foi visitá-la, contei isso hoje de manhã. Acho que eu estava em Roma fazendo mestrado, e aí ela recebeu esse seminarista, ele avisou que ia, ela fez um café para ele gostoso, com pão de queijo, tem que ter, né, bolo, cafezinho, etc. E recebeu o rapaz e conversou. No meio da conversa com o rapaz, chegou a minha tia, uma tia chata. Existe. E aí ela participou do café. Quando o rapaz foi embora, ela falou assim: mas você não tem obrigação de ficar cuidando desses meninos, não? Né? Ela falou assim: minha filha, alguém está cuidando do meu não sei aonde, então eu vou cuidar desse aqui. Então elas têm uma rede de solidariedade entre elas, né? Uma rede secreta. Uma faz o serviço da outra, numa boa, com felicidade, com alegria, né? Mas isso é só para dizer assim, como é que esse amor é capaz de ir além de si mesmo, do próprio umbigo, das suas próprias obrigações, das suas próprias tarefas, só para ilustrar, né, um pouquinho essa experiência. É uma experiência muito bonita. Eu acho que o mundo de hoje precisa desse espírito que as mães carregam. E aqui eu diria para nós hoje: ser pastor é saber cuidar. E a gente está num mundo que não sabe mais cuidar. A gente sabe agredir, a gente sabe violentar, a gente sabe machucar as pessoas, infelizmente, né? A gente não olha para o outro como alguém que já sofre muito. Está na hora da gente aprender a olhar para as pessoas e reconhecer que essa pessoa já sofre demais, que ela não precisa dos meus estragos, também não. Ela precisa de remédio, ela precisa de carinho, ela precisa de atenção, de escuta, né? E a gente vive isso nas nossas relações, mas a gente pode levar as ações e os cuidados de Deus para os outros, ao invés de ficar fazendo isso, essas violências pequenas, né, do nosso dia a dia. Ser mais como Deus e como as mães são para nós, em relação aos outros. Eu fui franciscano, você sabe, e São Francisco dizia assim, que cada irmão, cada frade, tem que ser um para o outro, como uma mãe é para o filho. Quem sabe isso não se aplica a todos nós cristãos,
cuidar uns dos outros como as mães cuidam, né, de nós. A gente recebeu e a gente sabe como é. Então vamos fazer isso também para os outros, né? Além disso, a gente precisa desse espírito no mundo. Talvez o Papa nos ajude nisso, a levar esse espírito maternal para um mundo que machuca e violenta muita gente. Nós não podemos estar de acordo com coisas violentas e terríveis que acontecem no nosso planeta, como por exemplo a destruição da natureza. É horrível isso. Está faltando espírito materno. Como por exemplo o que se faz na faixa de Gaza. É um escândalo, um escândalo. Os judeus, eles mesmos já começam a reconhecer que é um grande genocídio, uma coisa horrorosa. E nós cristãos temos que levantar a voz, ou pelo menos apoiar quem levanta a voz, né? Acho que é importante a gente se colocar do lado de quem sofre, como fez Jesus, aprender com ele isso, né? O pastor fica do lado da ovelha ferida, vai atrás dela. Então, meus irmãos e irmãs, quem entende o evangelho do bom pastor, né, não entra, né, nessa seara, ou digamos assim, nessa tragédia ou nessa violência que se continua sendo perpetrada no nosso mundo, no nosso planeta e nas nossas sociedades. Essa semana, o repórter Jamil Chad publicou um vídeo terrível. Dói assistir o vídeo, mas eu assisti. Nas ruas dos Estados Unidos, policiais correndo atrás de pessoas que eram imigrantes, repreendendo as pessoas fugindo, assim, como se fossem, sabe, coisa horrorosa, assim. E como isso assusta a gente diante de um mundo que Deus criou para todos, que tinha que ser casa de todo mundo. Eu estou olhando aqui para uma mãe que tem o seu bebezinho no colo, né? O mundo tinha que ser como uma mãe que pode oferecer um colo para todo mundo, não só para alguns, para todo mundo. As mães sabem fazer isso. Que Deus nos inspire hoje com esse evangelho e com essa presença viva dos seus cuidados em cada mãe que está perto de nós. Amém. Vamos